Há dias que terminam como um céu carregado de nuvens pesadas, planos que pareciam simples se desorganizam. Palavras são ditas no calor de uma discussão. Decisões atrasam caminhos que pareciam certos, e quando a noite chega, muitas pessoas carregam consigo uma sensação incômoda, como se o peso de tudo aquilo tivesse se instalado dentro da mente. Mas existe uma verdade silenciosa que atravessa gerações e também encontra respaldo na psicologia. O dia termina, mas a história não termina com ele. Amanhã continua sendo uma nova página aberta diante de cada pessoa. A ciência do comportamento humano mostra que a maneira como interpretamos os acontecimentos de ontem influencia diretamente o que somos capazes de construir amanhã. A pergunta que surge então é simples e profunda ao mesmo tempo. Quando algo não sai como planejado, o que fazemos com essa experiência dentro de nós? Guardamos como um fardo ou transformamos em aprendizado? Psicólogos explicam que o cérebro humano possui uma tendência natural de fixar atenção no que deu errado. Esse fenômeno é chamado de viés de negatividade. Em termos simples, a mente registra com mais força uma crítica do que um elogio, uma discussão mais do que um momento de paz. Isso explica por que muitas pessoas passam horas revivendo mentalmente um conflito ou um erro, como se estivessem tentando voltar no tempo para corrigir algo que já passou. Mas a psicologia também mostra outro lado dessa história. O ser humano possui uma capacidade extraordinária chamada resiliência. É a habilidade de reorganizar pensamentos, emoções e atitudes mesmo depois de um momento difícil. Quando alguém decide que amanhã pode agir melhor do que ontem, está ativando um mecanismo mental poderoso chamado flexibilidade cognitiva. Isso significa que a pessoa deixa de ficar presa ao passado e abre espaço para novas interpretações e novas atitudes. E aqui surge uma reflexão importante. Quando algo dá errado em um dia, o que isso realmente significa sobre quem somos? Será que um erro define uma pessoa inteira? Será que uma discussão representa o fim de uma relação ou apenas um sinal de que algo precisa ser compreendido com mais maturidade? A psicologia comportamental ensina que os acontecimentos são apenas uma parte da história. A outra parte está na interpretação que cada pessoa faz deles. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair com conclusões completamente diferentes. Uma pode pensar que fracassou, a outra pode enxergar uma oportunidade de ajuste. É nesse ponto que começa o verdadeiro processo de crescimento. Refletir sobre como nos sentimos, como reagimos e como vemos o mundo é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento humano. Quando alguém observa suas próprias reações com sinceridade, começa a perceber padrões. Talvez a irritação apareça sempre quando algo foge do controle. Talvez a frustração venha quando expectativas são muito altas. Talvez certas discussões se repitam porque algo nunca foi realmente conversado com calma. Esse tipo de análise não serve para gerar culpa, serve para gerar consciência. E consciência é o primeiro passo para qualquer mudança verdadeira. Muitas vezes as pessoas acreditam que crescimento pessoal exige grandes transformações externas, mas a ciência psicológica mostra algo diferente. Pequenos ajustes de percepção podem alterar completamente o rumo das experiências. Um dia difícil pode se tornar um professor silencioso quando alguém decide perguntar: o que essa situação está tentando me mostrar? Ao longo da vida, existem inúmeros exemplos desse processo. Há pessoas que transformaram fracassos em pontos de virada. Empreendedores que falharam várias vezes antes de encontrar um caminho. Relações que amadureceram depois de conflitos que, à primeira vista, pareciam insuperáveis. Histórias de superação raramente começam em dias perfeitos. Na maioria das vezes, começam exatamente em dias complicados. Um atleta que perde uma competição e decide treinar com mais disciplina. Uma pessoa que percebe que reagiu de forma impulsiva e decide aprender a ouvir mais. Alguém que reconhece que estava vivendo no piloto automático e decide reorganizar prioridades. Cada uma dessas escolhas cria uma mudança silenciosa, mas profunda. A diferença entre permanecer preso ao passado ou avançar para o futuro está muitas vezes em uma decisão interna: aprender ou desistir. E existe um momento importante nessa jornada que pode ser chamado de virada de consciência. É quando a pessoa percebe que não precisa carregar o peso do ontem como se fosse uma sentença definitiva. Ontem pode ser uma referência, mas não precisa ser uma prisão. A ciência da autoeficácia, estudada pelo psicólogo Albert Bandura, mostra que quando alguém acredita na própria capacidade de melhorar, o cérebro passa a agir de maneira diferente. A pessoa tenta novamente, ajusta estratégias e aprende com mais rapidez. Essa crença cria um ciclo positivo: intenção, ação, aprendizado e evolução. E há também outro conceito importante nesse processo, estudado amplamente pela psicologia moderna:
A autocompaixão. Muitas pessoas são extremamente compreensivas com os erros dos outros, mas severas consigo mesmas. Falam consigo mesmas com uma dureza que jamais usariam com um amigo. Pesquisas mostram que pessoas que aprendem a tratar a si mesmas com respeito e compreensão após um erro conseguem se recuperar emocionalmente muito mais rápido. Não porque ignoram o que aconteceu, mas porque transformam o erro em aprendizado em vez de punição. Em outras palavras, crescer não significa nunca falhar. Crescer significa aprender a responder melhor às falhas. E isso nos leva a algo muito prático. Se amanhã realmente representa uma nova oportunidade, como podemos usar essa oportunidade com mais consciência? Existem alguns passos simples que a psicologia recomenda. Primeiro, pare por alguns minutos e observe o dia que passou com honestidade. Sem dramatizar, sem esconder nada, apenas reconheça o que aconteceu. Segundo, identifique um aprendizado específico daquela experiência. Talvez seja falar com mais calma, organizar melhor o tempo ou ouvir mais antes de reagir. Terceiro, transforme esse aprendizado em uma pequena intenção prática para o dia seguinte. Não algo grandioso demais, apenas um ajuste realista. Quarto, lembre-se de que progresso verdadeiro acontece passo a passo. Mudanças consistentes raramente surgem de um único momento de motivação. Elas surgem da repetição consciente de pequenas atitudes. Quando alguém começa a viver dessa forma, algo interessante acontece. Os dias deixam de ser julgamentos definitivos e passam a ser capítulos de um processo de evolução. Ontem deixa de ser um peso e se torna uma referência. Amanhã deixa de ser uma esperança vaga e passa a ser uma oportunidade concreta. E talvez a maior reflexão seja esta: a qualidade da vida não depende de quantos dias perfeitos existem no caminho, mas de quantas vezes alguém decide recomeçar com mais sabedoria. Então, se ontem não foi como você queria, lembre-se de algo essencial: a história ainda está sendo escrita, e cada manhã oferece a possibilidade de um novo capítulo mais consciente, mais equilibrado e mais verdadeiro. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário contando qual aprendizado um dia difícil já trouxe para sua vida. Curta este conteúdo e ative o sininho para continuar acompanhando reflexões que ajudam no crescimento interior. Aqui formamos uma grande egrégora de pessoas que buscam evoluir juntas, uma família que se encontra para aprender, compartilhar experiências e seguir em transformação. Amanhã sempre pode ser melhor quando a consciência de hoje decide agir diferente.